E aí, tudo bom? Aqui quem fala é o Prof. Bacon e nós vamos aqui para a nossa segunda aula da Maratona dos ISS. Como funciona essa maratona? Eu entro no sistema de questões e procuro lá, coloco o filtro ISS, coloco o filtro matemática e é só. As questões que vão aparecendo, a gente vai fazendo aqui. Então, várias cidades, várias bancas de uma ou duas cidades ou bancas aí por aula. A gente vai ter uma variedade bem grande aí, contando todas as aulas da nossa maratona. Então vamos lá, sem demoras, nossa primeira questão de hoje. Dois irmãos, aqui, questão da banca FEPESE para a cidade de Itajaí. Dois irmãos vão viajar em um ônibus com 32 assentos. Os assentos do ônibus estão dispostos em fileiras com 4 assentos, contando com um corredor separando dois assentos para um lado e dois assentos para o outro lado. Ou seja, é um ônibus normal, né? Vamos lá, vou fazer aqui, ó. Um ônibus. Aí beleza. Vamos esquecer a parte do motorista aqui. Então eu tenho dois assentos, corredor, dois assentos. Aí a gente tem o assento 1, 2, 3, 4. E assim vai até aqui. Mesma coisa. Pronto. Beleza. Lembrando que são 32 assentos. 32 quer dizer que a gente tem 16 desses grupos de dois assentos. A gente tem 8 de um lado e 8 do outro. Vamos lá. Assumindo que todos os assentos estão disponíveis, importante isso aqui. Todos estão disponíveis. De quantas maneiras diferentes os irmãos podem escolher seus assentos, de maneira que viajem juntos. Isso aqui também é muito importante. Ou seja, sem corredor os separando e na mesma fileira. Quer dizer o quê? Quer dizer que os dois irmãos, se for sentar aqui, tem que sentar aqui, um do lado do outro. Se um for sentar aqui, tem que sentar do lado do outro. Sempre assim. Então eles não podem sentar um aqui e um aqui. Ou um nessa fileira e outro na fileira de trás. Não. Eles têm sempre que sentar um do lado do outro. Quer dizer que eles têm quantas opções? Bom, é o seguinte: se são 32 lugares, a gente tem 16 desses conjuntos aqui, de dois em dois. E o que acontece? É exatamente o tanto de opções que eles têm para sentar juntos. Porque se um senta aqui, o outro também. Se é aqui, o outro é aqui. E assim sucessivamente. Ou seja, eles têm 16 desses conjuntos aqui com dois assentos para sentar. Mas tem mais um detalhe. 16 não é a minha resposta final, senão eu marcaria mesmo aqui no menos que 20. Mas tem que lembrar o detalhe, ó. Pensa comigo. Se sentar A e B é uma coisa. Agora, se sentar B e A é uma outra opção de assento. Ou seja, para cada conjunto desse, eles têm duas opções de assento. Porque o B pode sentar no corredor ou na janela, o A pode sentar no corredor ou na janela. Assim, então, 16 vezes 2 é igual a 32. Eles têm 32 opções aí de como vão se sentar. E o 32 cai aqui na alternativa B. Mais D30 e menos D35 modos diferentes eles podem se sentar. Muito bem. Segunda questão de hoje. Em uma academia com 80 alunos, dos quais 50 são mulheres e 30 são homens, são sorteadas duas passagens para pessoas distintas. A probabilidade de as duas pessoas sorteadas serem mulheres é? Opa, essa questão aqui também muito boa. Tem uma academia, 80 alunos, ou seja, o total é 80. Só que desses 80, temos 50 mulheres e 30 homens. Bem, bem, muito bem. Então, serão sorteadas duas passagens para pessoas distintas. Ou seja, eu vou lá, vou tirar um sorteio, eu posso tirar um. Essa aqui, sabe com o que essa questão se parece, se a gente for pensar? Sabe aquelas questões que caem, eu tenho uma urna com 80 bolinhas vermelhas e não sei quantas bolinhas pretas. Ou seja, tem uma urna com bolinhas azuis, bolinhas brancas. E assim sucessivamente. É o mesmo princípio. Percebe que eu vou fazer um sorteio
Ó, vou fazer um sorteio. Sorteio de duas massagens. Estou falando passagem, mas são massagens. Para pessoas distintas. Também assim falam isso quando fazem sorteio de bolinha. E daí, em vez de eu ter a bolinha azul e a bolinha branca, a bolinha preta e a bolinha laranja, eu tenho 50 mulheres e 30 homens. Bom, e daí a probabilidade de as duas pessoas sorteadas serem mulheres é... Então vamos lá. Temos aí o primeiro sorteio. Lembra como é que é feito o sorteio desse jeito? Ó, o total, vou fazer um sorteio. O total de opções são 80. Sim, o total de opções é 80. Bom, e só que é o seguinte, a probabilidade de duas pessoas sorteadas serem mulheres é... Ou seja, de mulheres são quantas? São 50 mulheres. Muito bem, esse é o primeiro sorteio. A gente faz vezes o segundo sorteio. De novo, a probabilidade são, ó, agora eu tenho não mais 80. Eu não tenho mais 80 bolinhas, 80 nomes, eu tenho 79 nomes. Porque um nome já foi chamado aqui. 79 nomes. E desses 79, 49 são mulheres. Por quê? Porque eu estou assumindo que uma já foi chamada aqui nesse sorteio de 50. Então pronto, eu vou fazer 50 vezes 49, 80 vezes 79. E daí, o resultado disso, a gente vai ter uma outra fração como resultado disso. A gente, a partir de então, resolve a fração. E essa vai ser a nossa resposta. Então aqui, vamos fazer um teste. Como assim um teste? Porque é o seguinte, 50 vezes 49 é um pouquinho difícil, não é difícil, mas é um pouco, e o resultado disso vai ser um número quebrado. Vou ter um número quebrado. Mesma coisa, 80 vezes 79 não é tão difícil, mas a gente vai ter um número meio quebrado aqui. E o pior, a gente vai ter que dividir depois o número quebrado de cima vezes o número quebrado de baixo. Tem um jeito da gente fazer isso? É um arredondamento que vai nos dar uma porcentagem, que vai nos dar uma aproximação, mas a conta fica muito fácil de fazer. Como que é esse arredondamento? Eu vou fazer o seguinte, percebe que 49 dividido por 79 é bem parecido com 50 dividido por 80? Não é, né? Sim, ó, 50 dividido por 80 é igual a 0,625. 49 dividido por 79 é igual a 0,621. A gente arredondando aqui para cima. Ou 620. Sei que eles são bem próximos. Eles são iguais? Não, não são iguais. Porque se eles fossem iguais, seriam iguais. Não seria 49, 79, 50, 80. Mas eles são muito próximos. Ou seja, eu posso tentar facilitar a minha conta aqui, dar uma arredondada, e em vez de eu fazer 50 vezes 49, 80 vezes 79, eu vou fazer o seguinte. 50 dividido por 80 que multiplica de novo. 50 dividido por 80. Lembrando, de novo, não vai dar o resultado exato, mas aqui ele não pediu o resultado exato, ele pediu a margem e, ainda mais, ele pediu a margem aqui, não é exato o que ele pediu, né? Só pediu se está entre um ou outro. Vamos lá. Claro que a gente faz isso com números próximos. Então, vamos fazer essa multiplicação. 50 vezes 50, que é a mesma coisa que 50 ao quadrado, é 2.500. 2.500. 80 vezes 80. Vou fazer isso aqui na mão para não correr risco de errar. Não tentar fazer de cabeça. 80 vezes 80, o zero multiplica tudo. Zero. Essa parte eu não posso mais usar. Fazer o 8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 8 dá 56. Não, 8 vezes 8 é 64, né? Não 56. 64, fazendo soma, 6.400. Então, ou seja, é 2.500 dividido por 6.400. Aqui, ó, vantagem, deu um número deu um número muito grande aqui, que é 0000. Eu corto 00 com 00. A minha fração agora é 25 dividido por 64.
Aí agora ficou melhor as coisas, né? Vamos fazer aí, a gente vê se dá para simplificar primeiro. Olha, o 25, ele não é múltiplo nem de 1, nem de 2, nem de 3, nem de 4, ele é múltiplo de 5. Aí o 64 não é múltiplo de 5. Pelo que eu estou vendo aqui, a gente não vai conseguir arredondar. Mas, muito bem, vamos fazer essa divisão sem arredondar. Então, ó, 25 dividido por 64. 25 dividido por 64. Fazer a conta aqui agora. Ó, 64 não cabe dentro do 25. 64 não cabe dentro do 25. O que a gente faz aqui então? A gente coloca um zero aqui no 25 e coloca um 0, aqui no 64. Bom, vamos lá. 64 cabe sim dentro do 250. Vamos tentar aqui se 64 vezes 4 dá certo. 64 vezes 4. 4 × 16, sobe 1. 4 vezes 6 dá 24, com mais 1, 25. Ó. 64 vezes 4 não coube dentro de 250. Então vai ser 64 vezes 3. 64 vezes 3 dá 3 vezes 4, 12. Sobe 1. 3 vezes 6, 18, com mais 1, 19. Então lá, 0,3, 19 aqui, menos 192. O resto é 58. Continuando aqui então. 64 não cabe dentro do 58. A gente coloca um outro zero aqui. Não precisa mais da vírgula. Por quê? Porque a vírgula era para simbolizar que a gente está indo da unidade pro décimo. Mas aqui agora a gente já sabe que a gente está indo para esta casa aqui. Não precisa mais de vírgula. Vamos lá. 64 vezes alguma coisa vai dar perto de 580. Vamos tentar 64. 64 vezes 9 não vai ser. Vou tentar vezes 8 então. 64 vezes 8. 8 vezes 4 dá 32. Coloco o 2 aqui, o 3 aqui. 8 vezes 6 dá 48. Com mais 3, 51. Olha, acho que 64 vezes 9 dá certo. Vai dar menor que 580. 64 vezes 9. 64 vezes 9. 9 vezes 4 é 36. Coloco o 6, sobe o 3. 9 vezes 6, 54. Com mais 3, 57. Ou seja, 576. Agora sim, ficou muito mais perto. Ou seja, 0,39 dá 576. Subtraio. Sobrou 4 aqui. Daí, se eu fosse fazer de novo, eu tenho que colocar um 0 aqui, um 0 aqui, 0 aqui. Ou seja, a minha porcentagem deu 39%, 0,39. A gente vem para cá, 0,39 é mais que 37,5 e menos que 40. Alternativa B, a gente acertou. Se o resultado da minha divisão tivesse sido 40,01, por exemplo, por 40,01%, ou seja, 0,4001, ou se tivesse dado de repente 0,3752, números que estão muito próximos do limite, aí eu teria que conferir aqui. Bom, se o 49 e o 79, como eles são para baixo, quer dizer que o número vai ser menor, quer dizer que essa multiplicação aqui vai ser um pouco menor. A gente teria que ver o que o arredondamento interferiu. No caso, como deu um número que está bem no meio dessa proporção, é fácil, a gente não precisa nem arredondar. E a gente economizou muito tempo aqui. Eu, no caso, nem tanto porque eu estou explicando. Mas você, na hora da prova, e eu também, quando eu faço prova, economizo muito tempo, porque essa multiplicação é muito fácil e essa divisão é muito mais fácil do que a divisão que eu teria que fazer se eu multiplicasse 50 por 49 e 80 por 79. Vamos lá, então é sempre bom a gente saber arredondar de vez em quando também, porque às vezes a gente economiza
muito trabalho. Só para a gente ter ideia, 50 vezes 49 é 2.450, dividido por 80 vezes 79, que é igual a 6.320. Eu conseguiria cortar esse zero, e a minha divisão seria 245 por 632. Não preciso nem falar que é muito mais difícil que essa divisão aqui. Então a gente tem que sempre saber o momento certo que a gente pode arredondar. E esse momento é um deles. Economiza um tempo muito grande, economiza muito pensamento também, que a gente ia gastar muito neurônio para resolver a outra divisão. Vamos lá. A gente demorou um pouquinho mais aqui nessa nossa segunda questão, mas é uma questão que tinha uma dica bem importante para a gente fazer. Vamos lá. Em um restaurante, a quilo são oferecidos 5 tipos de comida sem glúten e 8 tipos com glúten. Uma pessoa deseja montar uma marmita com 3 tipos distintos de comida, de maneira que no máximo uma contenha glúten. Quantas marmitas diferentes essa pessoa pode montar obedecendo às restrições descritas anteriormente? Vamos lá. A gente tem que pensar uma coisa assim. Vamos supor, não é, mas vamos supor que seja aqui ó, arroz, feijão e bife. Tem diferença se é arroz, feijão de bife ou se é feijão, arroz e bife? Ah, eu gosto de feijão por baixo, feijão por cima. Não, não é essa a questão. Vai ter arroz, vai ter feijão. Ou se é bife, arroz e feijão, etc. Não faz, né? Porque na marmita ficar tudo junto lá. Então, a gente vê que não importa a ordem. E quando não importa a ordem, a gente faz aí por combinação. A gente usa esta formulinha aqui, que é n fatorial dividido por p fatorial, que multiplica n menos p, tudo isso fatorial. É a fórmula da combinação, onde n é o que? N são as opções disponíveis, n são as opções e p é o número de lugares onde eu posso colocar as coisas. Trazendo para o nosso exercício, o N são os 5 tipos de comida sem glúten e os 8 tipos com. E o P seria montar uma marmita com 3 tipos distintos de comida. Seria isso. Vamos lá então. Deseja montar uma marmita com 3 tipos de comida, que no máximo uma contenha glúten. Então vamos lá. Ou seja, são 8 comidas com glúten. E essas 8 comidas com glúten tem que estar em apenas um tipo de comida no máximo, que ele pode escolher. Ou seja, qual o número de opções que eu tenho? Eu tenho 8, né? Porque eu só posso colocar em um, não preciso executar a fórmula aí. Agora vamos lá. Agora as comidas sem glúten são diferentes, ó. Eu tenho 5 comidas sem glúten e elas podem ser distribuídas 2 a 2. Agora sim a gente aplica essa fórmula aqui. Então meu N é 5 e o meu P é 2. Vamos lá. Então eu tenho N fatorial que divide P fatorial, que multiplica N menos P, tudo isso fatorial. Vamos lá. Ó. Então eu tenho 5, exclamação, dividido por 2 fatorial, que multiplica 5 menos 2 fatorial. Isso aqui é igual a 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Lembra que a gente pode fazer isso. Dividido por 2. 2 fatorial é igual a 2. E aí 5 menos 2 é igual a 3 fatorial. Muito bem, como eu tenho 3 fatorial dividindo 3 fatorial, eu corto. E agora eu tenho 5 vezes 4 dividido por 2. 5 vezes 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 é igual a 2, ou seja, é igual a 5 vezes 2. Muito bem, 5 vezes 2 é igual a 10. Então eu tenho 10 opções para comida sem glúten em dois lugares diferentes e 8 opções para comidas com glúten. Eu multiplico um pelo outro. 10 vezes 8 igual a 80. Esse é o nosso número total de opções. Porque para cada opção de comida, se eu escolher A e B sem glúten, eu posso ter, para essa eu posso ter 8 opções. Eu posso ter a opção 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 com glúten, que vão ser pratos diferentes. Muito bem, essa aí foi mais fácil. Agora vamos aqui, temos 2 perguntas aí.
Uma pessoa vai a uma feira onde tem à sua disposição 8 tipos de frutas e 7 tipos de verduras. De quantas maneiras diferentes essa pessoa pode montar uma cesta, consistindo em 3 frutas de tipos distintos e 2 verduras de tipos distintos. Ou seja, tenho 8 frutas que quero distribuir 3 a 3 e eu tenho 7 verduras que quero distribuir 2 a 2. Para isso a gente aplica a fórmula lá da contagem de novo. Lembrando que essa é uma aula aqui resolvendo questões de ISS, não é uma aula específica de contagem, então não vou entrar em todos os pormenores dessa fórmula. Aqui a gente, estou assumindo que a gente já tem uma basezinha e a gente só vai passar um refino aí no que falta para a gente. Vamos lá. Então, nesse caso aqui, ó, o N é 8, o P é 3, e aqui o N é 7 e o P é 2. Então vamos lá. Então tem aqui 8, lembrando a fórmula, N fatorial dividido por P fatorial, que multiplica N menos P fatorial. Vamos lá. 8 fatorial, que daí multiplicado por 3 fatorial, que divide 8 menos 3 fatorial. Isso aqui é igual a 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, dividido por 3 fatorial, que é igual a 3 vezes 2, que multiplica 5 fatorial. Ó, 5 fatorial dividido por 5 fatorial, corta. 3 vezes 2 é igual a 6. Então aqui sobra 8 vezes 7, que é igual a quanto? Vamos ver. 8 vezes 7. 8 vezes 5 dá 40, vezes 7, 56. Ou seja, isso aqui é igual a 56. Vamos aqui para as nossas opções de verduras. A gente vai ter 56 combinações diferentes de frutas e de verduras. Vamos lá. 7 fatorial, dividindo por 2 fatorial, que multiplica 7 menos 2. Agora a gente tem 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, que divide 2, que multiplica 5 fatorial. Isso aqui é mais fácil. 7 vezes 6 dividido por 2 é igual a 7 vezes 3. 7 vezes 3 é igual a 21. Agora a gente multiplica 56 por 21. 56 vezes 21. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 5, 5. Não uso mais a unidade. 2 vezes 6, 12. Sobe 1. 2 vezes 5, 10. Com mais 1, 11. Somando tudo, 6 mais 0, 6. 5 mais 2, 7. 11, 1176. Ou seja, mais que 1.100, menos que 1.200. E agora a nossa última questão de hoje, dessa segunda aula da maratona. Um grupo escoteiro conta com 25 participantes, sendo 12 meninos e 13 meninas. Deseja-se formar uma equipe com exatamente 2 meninos e uma menina. Ou seja, quantas opções de menina a gente tem? 13 para uma vaga, ou seja, 13 opções. E de meninos, a gente tem 12 meninos para 2 vagas. Quantas opções são? Vamos ver. A formulinha n fatorial dividido por p fatorial, que multiplica n menos p fatorial. Percebe-se, né? Se a gente vai fazer uma prova dessa banca FEPESE, isso aqui tem que estar na ponta da língua, essa fórmula aqui de combinação. Vamos lá. Então é 12 fatorial, que multiplica por 2 fatorial, 12 menos 2, 2 fatorial. Ou seja, é 12 vezes 11 vezes 10 fatorial, dividido por 2, que multiplica 10 fatorial. 10 fatorial, que divide 10 fatorial, fica nada. 12 vezes 11 dividido por 2. 12 dividido por 2 é igual a 6. Ou seja, 6 vezes 11. 6 vezes 11. 6 vezes 11 igual a 66. Agora a gente multiplica 66 por 13. Vamos lá. 66 vezes 13. 3 vezes 6, 18. Coloca 8, sobe 1. 3 vezes 6, 18. Com mais 1, 19. Já usamos a unidade. Não usamos mais. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 6, 6. Agora a gente soma. 8 mais 0, 8. 9 mais 6, 17. Coloco 7, sobe 1. 2 mais 6 é igual a 8, ou seja, 878 possíveis combinações de time.
isso é maior que 75, maior que 875. Então vem aqui na alternativa B. Mais de 875 e menos de 900. Outra coisa para a gente reparar aqui, antes da gente acabar a nossa aula, é o seguinte. Das questões que a gente teve aqui, tivemos 5 questões. Tivemos 3 incidências da letra B e 2 de todas as outras opções. Então, 2 coisas sobre essa banca é, primeiro, temos que ter na ponta da língua esta fórmula aqui de combinação, que é n fatorial dividido por p fatorial, que multiplica n menos p fatorial. Lembrando que o n é o número de escoteiros, de bolinhas, de meninos e meninas que a gente tem, 13 por exemplo, e o p é o número de posições possíveis, por exemplo, 2. Então, 2 coisas, uma é que a gente tem que estar com essa fórmula na ponta da língua, a outra é que na dúvida, chuta B. Ah, mas não pode ensinar a ficar chutando. Pode sim. Na dúvida, se você já não sabe mesmo, erro por um erro, pelo menos chuta nessa aqui, pela nossa estatística aqui feita na nossa aula, chutar na B, você tem mais chance aí de acertar. É claro, quem tem mais chance de acertar é quem faz a questão. Então, vamos lá? Por hoje é isso. Aguarde aí a nossa próxima aula da Maratona dos ISS. Ficamos por aqui e muito obrigado.